Olá, eu sou o Eric, um dos instrutores do curso de Apresentação e Representação Gráfica voltado para o trabalho final de graduação de arquitetura, que aqui a gente chama de TFG. E por mais que ele tenha esse nome, né, TFG, ele não é voltado só para o pessoal que está no último ano da faculdade, ou seja, fazendo realmente o trabalho de conclusão. Ele pode ser voltado para um aluno de qualquer ano da faculdade, porque querendo ou não, ele é voltado para você apresentar um projeto final, um resultado final do seu projeto da melhor maneira possível, utilizando cada programa e tirando o melhor de cada programa. Então o foco do curso é usar da melhor forma, ou seja, otimizar o trabalho usando esses três programas da Adobe, o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. Cada um tem sua função, ou seja, cada um deles vai resolver alguma coisa melhor. Ou seja, por exemplo, o Photoshop vai ser voltado mais para a gente fazer uma humanização de desenhos técnicos, um corte, uma implantação, uma planta, e trazer isso com texturas, com imagens, com pessoas, gerar sombras, iluminação e tudo mais. E também para edição de imagens, seja uma renderização, uma perspectiva ou até mesmo um croquis que eu queira dar uma noção de materialidade e deixar ele mais interessante. Já o Illustrator, por ser um programa vetorial, ele vai ser muito prático para edição de coisas vetoriais, ou seja, mapas de análises de usos do solo ou qualquer análise que eu preciso fazer em cima de uma base vetorial, seja de um AutoCAD ou de um Revit da vida, por exemplo. E também eu consigo produzir infográficos e diagramas, tanto trazendo de algum outro modelador as linhas, vetores, né, para fazer qualquer edição ali, como também eu consigo produzir direto nele. E a grande vantagem é que eu consigo inserir várias informações ali direto, textos, setas, fazer contornos, tudo isso muito prático usando as ferramentas dentro do Illustrator. E o último deles, que é o InDesign, vai servir basicamente para a gente agregar tudo de produto gráfico que a gente fez, tanto no Photoshop quanto no Illustrator, e diagramar isso, seja visando uma prancha ou várias pranchas, né? Como eu colocar isso, diagramar, organizar isso direito, como também algo com muitas páginas, como por exemplo um caderno, um memorial de apresentação de um projeto de graduação, por exemplo. Ele trabalha muito mais leve do que qualquer um dos outros programas, então ele é voltado exatamente para a editoração, seja de livros, revistas e também isso que a gente está produzindo. Ele é muito útil nessa parte de alinhamento das coisas, de produção de textos, né? Eu consigo produzir estilos de parágrafos e coisas que vão otimizar muito o meu trabalho, também criar sumários, numeração de página no automático. E como os três programas são da Adobe, né? São da mesma marca, digamos assim, eles funcionam muito bem entre eles. Então eu consigo jogar uma coisa direto do Photoshop para o InDesign e diagramar ali dentro. E também se eu precisar fazer qualquer alteração nesse arquivo, eu posso abrir, fazer essa alteração e salvar, e o InDesign vai entender isso como uma atualização super fácil. Eu não preciso refazer toda a diagramação ou alterar mais manualmente isso. Bom, isso foi uma introdução mais ou menos de como a gente pensou o curso, para vocês terem uma breve noção. E agora eu vou mostrar na prática toda a didática das nossas aulas, né? Tipo, como é o curso, para vocês terem uma noção do andamento das aulas, o que a gente vê em cada aula, para tirar qualquer dúvida que ainda ficou. Bom, então vamos lá. Então, basicamente, a gente começa mexendo pelo InDesign. O primeiro programa que a gente vê é o InDesign, no caso, e a gente já começa, primeiro de tudo, lógico, entendendo um pouco como é a interface do programa, e o legal é que, como os três são da Adobe, vocês vão ver que a interface, onde ficam as ferramentas, os painéis e tudo mais, é muito parecido nos três. E também, grande parte dos atalhos de navegação, zoom e tudo mais, são os mesmos. Então, no InDesign, a gente começa, lógico, mostrando como a gente cria um arquivo, toda a parte de edição de páginas e tudo mais. E depois, a gente meio que monta como se fosse um croquis, não um croquis, mas a gente já diagrama mais ou menos como vai ser um memorial. Então, o produto final que a gente desenvolve ao longo do curso é todo um memorial de TFG. Então, aqui a gente já vai inserindo algumas imagens, trabalhando com texto. Então, a gente mostra essa parte de criação de estilos de parágrafo, tudo mais, como trabalhar com caixas contínuas, né? Esse texto aqui
Se por acaso eu precisar inserir alguma coisa depois, ele já se auto-ajusta para as próximas caixas. Então o InDesign é bem prático nessa relação. A gente trabalha também numeração de página, a gente trabalha com o conceito de página mestre, que são como se fossem templates para facilitar a minha vida. Então eu consigo já deixar algo bem configurado. Por exemplo, aqui eu tenho a numeração de página, algum título, algum nome de capítulo, por exemplo, que eu queira já deixar isso configurado. A divisão tanto das margens quanto das colunas aqui, isso também já está fixo. E daí, com essas páginas mestres, eu consigo aplicar isso nas páginas normais do arquivo, e isso já vem com várias coisas meio que configuradas. E isso facilita muito o trabalho, principalmente com várias páginas. E daqui a gente vai continuar num texto, então eu posso trabalhar até num Word ou qualquer editor de texto que eu quiser, e depois eu só trago o texto aqui para fazer essa diagramação mesmo. Inserção de imagens, inserção de PDFs. Então aqui, no caso, como a gente está fazendo como se fosse um esquema de como vai ficar a diagramação, mas ainda não é o produto final, a gente joga os PDFs já na escala para testar se a escala funciona bem e tudo mais, mas posteriormente isso daqui vai ser substituído pelos desenhos técnicos tratados, seja eles os mapas no Illustrator ou até coisas do Photoshop, por exemplo. Então aqui tem mapas de implantação, espaços reservados para algum diagrama, alguma coisa assim, outras imagens, títulos, textos, uma implantação aqui que também só tá as linhas, mas depois vai ser melhorada no Photoshop, um render básico que também vai ser editado no Photoshop, inserir pessoas, fazer qualquer alteração, céu e tudo mais. Planta, duas elevações, que também vai ser editada depois. Então, basicamente, nessa primeira parte no InDesign, a gente faz meio que o jeito geral de como vai ficar o diagrama, e nas outras próximas aulas a gente pega tanto o Photoshop quanto o InDesign para melhorar o aspecto gráfico desses produtos. Agora, no Photoshop, a gente pode ver que a interface dele é muito parecida com a que a gente viu no InDesign. E aqui a gente começa vendo como a gente pode importar um PDF, mantendo a escala e tudo isso, para a gente não perder a escala dos desenhos técnicos, mas também humanizar e deixar ele muito mais interessante. Então, por exemplo, a gente traz só as linhas exportadas de qualquer modelador ou programa de desenho, de arquitetura, e daí a gente trabalha com pincéis para fazer um fundo, tipo um background. Posso trazer cores também para dar uma noção mais interessante de materialidade para o meu projeto, inserir árvores, fazer toda essa humanização, né? Tipo, inserir pessoas, pássaros, tudo que eu quiser. Então aqui é um exemplo dessa humanização de uma elevação. A gente também tem um exemplo, por exemplo, de uma implantação, onde eu posso também trazer, além de cores, etc., trabalhar com texturas. Então vocês podem ver que são imagens realmente, como se fosse um padrão, e eu consigo trazer tudo isso para deixar ainda mais interessante essa humanização e trazer mais a cara dos materiais que eu quero para o meu desenho técnico. Também consigo criar sombras e fazer toda essa parte de dar um pouco mais de volume para o meu projeto, trazer árvores de verdade mesmo, né? Tipo imagens PNG, colocar sombra, tudo isso. Então a gente vê essa parte mais de desenhos técnicos e também, por fim, a gente vê um pouco de edição, né? De uma pós-produção de renderização. Então eu posso fazer um render bem simples, bem básico, e dentro do Photoshop eu tenho a possibilidade de trazer muito mais coisas interessantes para o render. Por exemplo, eu posso substituir algum material que eu não gostei ou que eu resolvi fazer alguma alteração depois. Então aqui a gente fez a substituição desse piso, trazer alguns artifícios dependendo do renderizador que eu estiver trabalhando para deixar ainda mais interessante a imagem, colocar um céu diferente na minha renderização, trabalhar com grama mais realista que tenha diferenças tanto de cor, de volume e tudo mais. Fazer alterações de cor, de materiais também. Árvores, tipo PNG. Então essa parte de humanização, né? Trazer árvores, pessoas, criação de sombras. Então basicamente a primeira parte era o InDesign, a segunda parte, que é a maior de todas do curso, do Photoshop. Basicamente a gente fica quase 2 aulas inteiras mexendo no Photoshop e entendendo um pouco mais dele. E por fim a gente tem o Illustrator, que a gente trabalha uma das 5 aulas só para ele.
ele vai ser muito prático para essa parte de diagramas conceituais, de evolução de projeto e tudo mais. Então, esses diagramas todos foram feitos direto aqui no Illustrator, e vocês podem ver que, independente do zoom que eu dê, eles são vetoriais, então eu consigo aplicar isso em qualquer lugar tranquilamente, sem me preocupar tanto com essa parte de escala. Também eu posso trazer coisas já modeladas, as linhas de qualquer outro software que vai funcionar bem, e eu posso fazer todo o tratamento aqui dentro dele. Além dessa parte de diagramas e infográficos, eu também consigo trabalhar muito bem com mapas. Então toda essa parte de inserir informações, de pintura, edição de linhas, e até trazer informações, ícones, setas para mostrar fluxos e coisas importantes de algum mapa de análise, etc. Também vai ser muito prático de fazer no Illustrator. Bom, e por fim, na última aula, a gente volta de novo aqui para o InDesign para fazer a atualização de todos esses produtos gráficos que a gente editou, seja no Photoshop ou no Illustrator, e também fazer, por exemplo, parte do sumário, quando tudo tiver já finalizado, fazer esse sumário automático, atualizar todos esses vínculos, né, os produtos que já tinha, por exemplo, os PDFs e tudo mais. Então ele entende muito bem essa atualização. Então tudo finalizado aqui, capa e tudo mais. E também a gente vê toda a parte de finalização desse produto gráfico. Então, como eu faço para gerar um PDF específico para o tipo de impressão ou encadernamento que eu vou fazer. Então, toda essa parte de fechamento do arquivo, de exportação, os tipos de arquivos que ele consegue exportar, os melhores jeitos de salvar e tudo mais. Então, é mais a parte da finalização, seja do memorial ou das pranchas que eu estiver trabalhando. Mas você deve estar se perguntando, por que fazer um curso Pixel+? Podemos começar dizendo que todos os cursos têm material apostilado e com os melhores métodos didáticos e exercícios práticos. Também contamos com uma equipe especial de instrutores formada por arquitetos e designers experientes e qualificados com a visão prática dos programas. Outra vantagem são as turmas com números reduzidos de alunos, chegando ao máximo de 6 pessoas por turma. E com certeza, o nosso maior diferencial é o plantão de dúvidas. Depois do término do seu curso e por um período de 6 meses, você tem direito a plantões de dúvidas que acontecem em horários agendados e de forma individual, somente você e o instrutor. E o melhor, as consultorias podem ser feitas nos projetos desenvolvidos por você, sejam eles acadêmicos ou profissionais.